estado das igrejas em Angola é o tema deste segundo episódio de Encontros com a Belmara, que prevê abordar questões muito profundas acerca do Evangelho de Cristo pregado nos dias de hoje e sobre quem são os verdadeiros e falsos profetas. Muitos dizem que a igreja quimbanguista não é uma igreja cristã, mas a nossa igreja é a igreja cristã, porque Papa Simão Quimbango é enviado especial do Cristo. Muita gente acha que a igreja é o refúgio e certos pregadores, eles dizem que a solução é Cristo. Aqui o evangelho é verdadeiro, porque se não fosse assim, nós não podemos estar a receber as pessoas de fora. Nós, enquanto pastores, pregamos o evangelho de acordo com as Sagradas Escrituras e também somos obrigados, portanto, a seguir aquilo que são, portanto, as instruções e os documentos reitores da igreja. Para evangelizar tem que dizer mesmo que Deus é a solução de tudo, também de dizer que Deus é a salvação dos teus problemas, Deus é que vai atender. Papa Simão Quimbango deu vista aos cegos, fez falar os mudos, os paralíticos andaram e ressuscitou os mortos. Como imagem viva de Cristo, deve viver o evangelho conforme Cristo viveu. Portanto, esse é que é o pastor. Nos fins dos tempos, vão aparecer falsos profetas, anticristos, que vão enganar muitos e vão arrastar muita gente. Então esses pastores ficam a saber que estão a fazer uma coisa falsa e vão ser julgados. Somos pastores de Cristo e devemos pregar a Cristo. E não podemos pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo orientou quando disse que ide, então é isso que devemos anunciar. Como podemos ver na VT, estamos de volta para a segunda edição, que é o Encontros com Belmara, e a conversa de hoje é a realidade das igrejas nos dias atuais. Crescem em números, mas reduz em qualidade. Consequentemente, a nossa sociedade, aqueles que aí chegam, pois são completamente desprovidas da espiritualidade. Para falar sobre este assunto, temos aqui pessoas mais do que aptas para analisar esta problemática social e mais do que eu dizer, eles mesmos poderão apresentar-se e dizer por que estão aptos a falar sobre este assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Chamo-me Gério Gabon, panafricanista e renascentista afrocêntrico. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui a minha Olá, senhora Belmara. João Mendonça é meu nome. Obrigado pelo convite. Sou evangelista e empresário. E é uma honra estar aqui. Evangelista. Então temos aqui evangelista, panafricanista, isso é bom. Isso é muito bom. Temos 12 evangelistas, na verdade, não é? Shalom, Adonai. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, amigos que estão aqui comigo. Jeremias da Costa, meu nome, ministro do Evangelho. Estou aqui para, na realidade, dar aquilo que é o meu contributo concernente o tema que nos foi dado. O que é Shalom Adonai? Ouvi bem? Shalom, Adonai. Shalom? Adonai. O que A é? palavra Shalom ele vem do hebraico que significa paz. Adonai significa Senhor. Então, quando eu digo Shalom Adonai, eu estou a dizer paz do Senhor. Amém. Aqui do meu lado esquerdo temos Eugênio Ginga, saudações a todos, Nara Menequena. Eu sou panafricanista, ou melhor dito, renascentista afrocêntrico. E para mim é um grande prazer estar aqui, compartilhar este painel com os ilustres e vamos fazer disso um bom exercício intelectual. muito bem. Outra vez, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Como podemos ver, temos aqui panafricanistas, temos evangelistas, pois estão completamente aptos para falar sobre este assunto. E a primeira questão que eu coloco a todos, sintam-se à vontade para responder, é qual é a diferença entre a Igreja Católica, a Protestante e entre a Protestante e a Pentecostal, consequentemente? Para mim. É para si. Uau! Começamos bem. Começamos já com o evangelista. Pois, a diferença entre a Igreja Católica, a Protestante e a Pentecostal, não é? A Católica é como é sabido de todos nós que trouxe o cristianismo vou falar de Angola, para Angola. Hoje em dia todo mundo já ouvi por várias vezes as pessoas a dizerem que por natureza o angolano é católico, pois embora eu não acredito. Não tenho muito a falar do catolicismo, porque na verdade não sou católico, mas eu poderia falar dos protestantes e os pentecostes,
Os protestantes são aqueles que vivem pela palavra, pela doutrina e a palavra. E já nós, os pentecostes, vivemos não só pela palavra, mas sim também pela doutrina e a espiritualidade, tipo a profecia, entre outras coisas, tipo dom de língua, outras coisas vindo do Pentecoste. O dom de língua é, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele não torna-se uma pessoa só por ser, ele é uma pessoa completa, porque o Espírito Santo tem os seus dons. Acredito que são 7, não é assim, pastor? 9. 9, não é? Quer dizer, são 9 escritos lá em Coríntios, mas tem mais, porque Romanos e outros livros fazem menção de outros. Pois, então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, alguma coisa o Espírito Santo tem de trazer com ele na sua vida. E muitas das vezes. Isso acontece mesmo de forma natural, não é estudado? De forma natural, não. Durante a pregação, isso é uma pregação, né? É uma pregação, aquilo surge. Isso não é dado. Isso não, aliás, não é. Não é tipo estudar para adquirir, não. O Espírito Santo dá de graça, mas para tal. Não, o que eu quero perceber é o seguinte: durante a aparição na igreja, não é? Durante a pregação, isso acontece de forma voluntária ou faz parte de uma preparação? Vou pregar e depois vou fazer essa intervenção em línguas por algum propósito que nós desconhecemos? Não. Sabemos que o nascido da carne é carne, mas o nascido do espírito é espírito. Existem coisas espirituais que até eu não consigo explicar, porque aquilo chega um momento da vida que o ser humano já não tem domínio, porque ali entra a intervenção do Espírito Santo. Eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo quando menos esperava, na casa de banho. Pelo Espírito Santo? Sim. Como é que aconteceu? Eu tomava banho, louvava o Senhor, e naquele exato momento o Espírito Santo levou-me a uma dimensão que senti-me batizado. Dentro da Igreja Católica, né, antiga, por conta da doutrina, das figuras, que algumas pessoas que eram mais de protesto, e daí surge essa expressão, decidiram que as doutrinas, os dogmas, a hierarquia que a igreja obedecia, de certa forma endeusava os homens e não a Cristo como sendo a figura principal do cristianismo. Daí pessoas como o Martinho Lutero, exatamente o Calvino, que depois fundou aí o chamado calvinismo, não é? Decidiram criar uma ruptura ou estabelecer uma ruptura com a Igreja Católica, né, que era aquela clássica, e daí surge o protestantismo. Entretanto, dentro desse protestantismo, essa expressão sempre me cria alguma dificuldade. Pronto, surgem as outras, os batistas, surgem os pentecostes, que são, creio, os nossos irmãos aqui. Então, estes surgem dentro desse movimento, mas com uma roupagem diferenciada. Eles já não se apegam mais muito na hierarquia, né? Já não tem mais a doutrina clássica da Igreja Católica, porque eles passaram a meter Cristo como centro do Evangelho e que a salvação seria dada de graça, diferente da Católica antiga, que era, pronto, você tinha que obedecer um conjunto de costumes para que você fosse uma pessoa considerada salva e, de fato, uma pessoa espiritual. Eles trouxeram essa roupagem diferente. Esta é a visão diferenciadora, né, de per si, a partir da perspectiva de quem as criou. Agora, enquanto nós aqui africanos, nós temos uma visão também sobre como é que essas igrejas se diferenciam. Pois, a diferença? Eu gostava que os panafricanistas aqui presentes pudessem dizer que África teríamos, não é? Sem a vinda do cristianismo. Que tipo de religião nós teríamos aqui em África? Bom, de forma assim, mais incisiva e direta, estaríamos muito melhores. Sem a chegada do cristianismo, do jeito que igrejas teríamos? Como é que seria? Não teríamos igreja, para já. Teríamos sistemas espirituais que são os que caracterizam, não é, aquilo que é a ligação do africano com o ser divino. E quando me refiro ao ser divino, não estamos a referir a um ser antropoformizado, ou seja, um ser cujas características assemelham essencialmente ao homem. Até porque são eles quem dizem que Deus é a semelhança do homem e pronto, e vice-versa.
nós temos um sistema espiritual que se diferencia diametralmente dessa concepção religiosa, né? Por isso é que há isto que nós chamamos de religião, diferente de sistemas espirituais que já existiam aqui, como é o caso da Umbanda, apesar embora agora tenha uma nova roupagem, exatamente aí no Brasil e nas outras regiões da América, mas pronto, havia um conjunto de sistemas. Vamos só ouvi-lo também, eu sabe que ele está querendo dizer alguma coisa sobre isso. Sim, a Umbanda, a religião tocuista, tanto quanto o Kimbangu, são perspectivas sincréticas que surgem num contexto em que muitas das vezes as manifestações espirituais em África são cooptadas, elas devem serem taxadas dentro de um processo criterioso, onde elas vão ser aplicadas com base à medição da obediência que elas vão tendo dentro do contexto em que se encontram. Ou seja, nós temos um contexto em que a nossa espiritualidade, despida desses moldes de religiosidade, elas acabam por ser diabolizadas. Daí nasce muitas das vezes a questão do sincretismo. Por exemplo, o Eugênio estava a falar sobre a Umbanda, que é uma religião de matriz africana ligada diretamente a Angola, no Brasil, e também acrescenta-se candomblé. Já a religião... É uma novidade para mim. Tem a Umbanda, tem por exemplo, aqui nós temos o Kimbangu, temos o tocuísmo. Na verdade, essas religiões como tal não deviam ou não são cristãs no seu todo, conforme se apregou na reportagem. A ideia de se tentar transmitir a ideia de que isso de fato tem uma característica voltada ao cristianismo, anulando ou até certo ponto transmitir uma ideia, por exemplo, do tocuísmo, transmitindo uma ideia de intermédio entre Maiomona Toco e Cristo, nesse caso, é uma ideia tanto quanto equivocada pelo fato de que, quando se transmite essa ideia, é para que a sociedade que foi cristianizada não olhe para o sistema do tocuísmo com aversão ou repugnância. Por isso é que adotou-se a Bíblia. Poderiam não só olhar assim todas as religiões que foram surgindo de matriz africana, são olhadas com um olhar não cético, mas sim com um olhar um olhar meio hostil. Para se analisar o contexto, dentro do nosso processo de guerras, de guerrilhas e processos de reivindicações para as independências dos nossos territórios, tanto quanto também a América, o que é que ocorria? O sistema colonial permitia com que os pretos, permitam-me o termo, os pretos pudessem se reunir se tivessem a obedecer os parâmetros impostos de reuniões legislado por aqueles que de fato subjugavam esses povos. O que é que acontece? Se os pretos revolucionários e não só tivessem a se reunir para estar numa mesquita ou numa sinagoga, eram permitidos pelo fato de que estariam a cumprir tudo aquilo que o mestre colonial orientou, de que têm que se prostrar ao cristianismo, têm que adorar a Cristo. Então, a investida na espionagem para essas pessoas não era de forma tão intensa quanto pudesse se fazer, pelo menos em algumas reuniões que, por exemplo, eram iniciativas de Manguche, iniciativas de Ordem Roberto e outras pessoas que tanto tiveram que ter as suas sedes, por exemplo, fora da Angola, entre Kinshasa e o Congo-Brazzaville. Então, vamos só. Mas também o Congo foi colonizado por belgas. Pronto, sim, mas estamos a falar de um contexto de independência. Lá já tinha independência. Estou a tentar contextualizar, porque o Simão Kimbangu, obviamente, não. Essas religiões, está como o Gero disse, entram no âmbito do sincretismo, ou seja, da tentativa de misturar o que vem de fora com o que vem daqui para dar alguma coisa que tenta ser útil. Mas tem se revelado não útil no sentido do cumprimento dos objetivos que foram traçados para que eles viessem à ribalta. Porque quando estamos a falar sobre essas religiões, o tocuísmo, são desde já matrizes religiosas que vêm de um denominador colonial comum, que é a criação de uma figura para denominar uma corrente religiosa. Aqui em África você não vai encontrar tipo
jingaísmo como uma religião, não vai encontrar samayonguismo, quem mais? Domiademofaísmo. Isso não existe, porque a forma como nós compreendemos os sistemas espirituais aqui em África são diametralmente diferenciadas, tal como eu já fiz referência. O que temos aqui são sistemas em territórios, ou seja, existe o sistema espiritual Yorubá, existe o sistema espiritual Ifé, existe o sistema espiritual Ambundo, o Congo, e assim vai. Ou seja, não existem essas figuras de homens, não é? São só homens, porque mulher não existe como uma figura divina, no sentido de ser tão digna de gerar uma corrente religiosa própria. Não é? Então, nós não temos isso de pegar uma figura humana e lhe transformar em Deus, não. Porque nós compreendemos a divindade como algo que está além do homem. E não pode ser o homem a personalizar essa divindade, porque diminui o significado, diminui o conceito e passa a ideia de que aquela figura, na verdade, tem as mesmas características e se compreende a base de uma dimensão humana. Por exemplo, a espiritualidade africana. O que acontece atualmente na nossa sociedade, Angola, se não a África toda, que são os profetas que vão surgindo. E quanto mais eles surgem, mais pessoas desprovidas daquilo que realmente diz a Bíblia temos, porque mais propagam o cultismo, se posso assim dizer, falam mais sobre a emoção do que realmente a palavra, e nós acabamos por ter pessoas que vão à igreja pelo que sentem e não pelo que sabem. E eu acho que há uma espécie de distorção destas pessoas, do que eles têm de valor material a oferecer. E não sei se estamos mesmo aqui a falar sobre espiritualidade, o que é que tem no meio disso tudo. Enquanto panafricanistas, como é que pensam? Ou qual é a vossa ideia de resgate? Eu penso diferente. Eu penso que os irmãos já abordaram uma questão que nós não contradizemos, não colocamos a nossa opinião e passamos para um outro assunto. Peça, depois é só reformular. E a gente vai. Vou me apegar para o que o meu irmão disse. É o seguinte: tanto Kimbangu, tanto como Simão Toko foram profetas, foram servos de Deus. Falando nisso, então, desculpa eu me cortar, como é que nós identificamos um profeta verdadeiro, um profeta falso? Quando é que nós sabemos as reais intenções do homem, se é realmente um homem de Deus ou não? O profeta é a boca de Deus na terra. É aquele que pega os assuntos de Deus e traz até o povo. É o mensageiro de Deus ao povo. Este é o profeta. Ele fala em nome de Deus, não em seu nome próprio. Ele não procura a sua glória, mas ele procura trazer os homens ao arrependimento. Então, os profetas africanos que a gente teve, profeta Simão Toko e muitos outros, eles falaram em nome de Deus. Eles tinham a visão de trazer o povo de volta para Deus. Eu discordo. Não acontece atualmente? Diga, acontece. Até agora nós temos profetas genuínos, só que nós estamos a viver o cumprimento de uma profecia. De que víamos. É isso que eu gostava de saber, como identificar. Os frutos. Conheça-se, nós conhecemos a árvore pelo fruto. A manga não dá banana. Ou melhor, a mangueira não dá banana. O evangelista Jerônimo acabou por dizer que vamos identificar pelos seus frutos, ou propriamente que um homem de Deus de verdade vem falar sobre Deus, é a boca de Deus. Mas nós temos falsos e verdadeiros a falar sobre Deus, a dizer Deus me disse, todos Deus mandou-me, e todos são. Quando identificar? Ali o crente tem que procurar, desculpe só, vou terminar, aí o crente tem que ter discernimento de espírito e primeiro ser um crente como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia é uma igreja sábia, em que Paulo ia lá ministrar a palavra, mas eles ficavam atentamente olhando para as escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era verdade ou mentira. Só que hoje nós temos uma doença, temos crentes analfabíticos, pessoas que não conhecem as escrituras, ok? Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que não sabem. Ele não tem o conhecimento daquilo que ele vai fazer na igreja.
ok? Ele encontra-se que um suposto quimbandeiro que abandonou as matas e veio para a cidade, abriu uma igreja e fala em nome de Jesus, ele aceita, porque ele não tem conhecimento das Escrituras. Por que um quimbandeiro não poderia anunciar a vinda de Jesus Cristo? Até porque eu penso que muitos dos cristãos têm estado a deturpar de fato o verdadeiro significado do que vem a ser um quimbandeiro. E até não é quimbandeiro, o quimbandeiro é aportuguesado, chama-se quimbanda. Certo. A palavra quimbanda deriva do quimbundo. Okay. Ele pode ser dividida em dois para ser melhor compreendida na sua mais profundidade. Okay. Ou seja, ela pode ser dividida em duas partes pela seguinte maneira: Kim e banda. Kim em quimbundo significa curador, ou seja, significa até não. Pode ter o mesmo significado. Compreendo. Compreendo. De qualquer forma, sim, mas compreendo. Não muda. Eu quero continuar a ouvir a tua narrativa. Sim, e essa narrativa tem sustentabilidade no livro. Não, mas tu queres dizer o quê? Que um quimbandeiro deve e tem como trazer a mensagem? Não, essa é a questão que eu estou a tentar trazer, porque confunde-se muito o quimbandeiro com o feiticeiro. Por isso é que estávamos a falar que a espiritualidade africana normalmente tem estado a ser ostracizada por muitas das vezes por alguns embaixadores da colonização. Mas ele está a transmitir a ideia, por exemplo, não que um quimbanda, de fato, no sentido mais autêntico da palavra, pudesse transmitir a vinda de Cristo. Eu penso que nenhum africano, na sua mais alta consciência voltada aos valores africanos, e sobretudo mesmo aquela questão da autodeterminação, não tem obrigatoriedade nenhuma de transmitir a vinda de Cristo. Até porque Cristo, dentro do nosso contexto das nossas comunidades, ele representa um acidente histórico, é um atropelamento histórico, porque o cristianismo é a maior ferramenta de epistemicídio cultural. E o que é que vem a ser epistemicídio cultural? O epistemicídio cultural é o assassinato da fonte do conhecimento, e o cristianismo naturalmente tem por veículo e por... Calma aí, vou terminar. Na verdade, o que eu quero tentar transmitir aqui sobre o cristianismo é que o cristianismo se coloca na posição de deturpar a nossa espiritualidade, porque para dominar um povo é necessário matar a sua espiritualidade. E quando matas a espiritualidade, muita gente não percebe o que vem a ser espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade pode ser resumida como o estado elevado da consciência humana sobre a natureza e o cosmos. É perceber que ele é parte íntegra da própria natureza. Por isso é que a nossa espiritualidade é ligada diretamente à natureza. O que o Eugênio estava a tentar transmitir sobre a questão do antropomorfismo, ou seja, divindades que têm características humanas, é no sentido de colocar o ser humano no centro, em vez de colocar aproximadamente aquilo que tem a ver com a consolidação do divino como a natureza, que o homem propriamente é parte, no centro. Nós não somos o centro da natureza. A natureza não é tudo aquilo que nos rodeia. A natureza não nos rodeia. Nós somos parte da natureza. Nós não dominamos a natureza. Esse é o sentido mais profundo e mais autêntico da espiritualidade. O contrário é apenas religiosidade. Então, mas não deve se confundir, por exemplo, um quimbanda. Não pode se confundir um quimbanda e um feiticeiro, porque dentro da nossa cosmovisão africana, nós sabemos discernir muito bem o que é um quimbanda, o que é um muloj, e isso o Eugênio vai explicar daqui a pouco, o que é ser o quimbanda, o que é um muloj. Vamos ouvir aqui o evangelista João, já percebemos o que é o muloj. É assim, é assim. Infelizmente, mensagens como essa vêm a destruir a consciência do ser humano. Imagina, adorar a Deus ou conhecer a Deus não é procurar argumentos ou falar bonito. Deus é a essência. E quando se fala do cristianismo, quando se fala de Deus, da existência daquele ser divino, é muito mais do que isso que a gente está a falar. Divindade. Não, eu vou chegar. Nós queremos é falar de nós. Eu vou chegar até ali. A Bilmara não entendeu. A Bilmara não entendeu o ponto de vista dos senhores. Ainda não, ouviu? Ainda não. Mas é preciso fazer uma análise mais profunda. Certo. De modo mas nós não estamos aqui para desacreditar Deus. Se calhar a forma como ele ou como nós vemos Deus, né? Se calhar as perspectivas. A Bilmara compreendeu. Sim, compreendeu, sim. Podem prosseguir. Pois. Então, Bilmara, as pessoas precisam dar lógica à sua ideologia.
por que eu não acredito em Cristo? Ele tem de saber por quê. Quando ele diz que os cristãos pegam uma imagem humana para transformá-lo... Será que não são os pastores evangelistas, entre outros, que fazem desacreditar de Cristo? O pastor falou e falou muito bem. A Bíblia nos diz, ou nos ensina, que pelas suas obras vos conhecereis. Como é que você vai descobrir que este pastor é ou não é de Deus? O Espírito Santo em si se carrega de mostrar ao mundo quem tu és. É como se tivesses que receber uma visita em tua casa, um amigo do teu filho, e tu olhares para aquele amigo e dizer para o teu filho, olha filho, esse não é um bom amigo. Mas há uma forma dos evangelistas que nós consideramos, ou que podemos identificar, estes são homens de Deus de verdade. Adivinhando? Há uma forma, há uma forma destes homens. Uma vez, deixa-me só terminar, por favor. Uma vez identificados, por favor, uma vez identificados os verdadeiros, Certo. o que é que vocês, ou o que é que os verdadeiros podem fazer para salvar as pessoas destes falsos homens? Não, o que torna as pessoas seguidores dos falsos, ou das pessoas que na qual nem são adoradores, é a necessidade. Certo. A necessidade, a fome por adoração. E quando você tem necessidade, tem fome, e muitas das vezes o que leva as pessoas a adorarem a Deus não é prazer de adorar a Deus, é dificuldade. Eu tenho dito para as pessoas, Jesus ele não é dinheiro, mas ele é real. Está entendendo? É que as pessoas pensam que quando vão para a igreja, muitos fazem da igreja a casa do que ele disse, do Kimbanda. Por quê? Porque pensam que o pastor poderia ter o mesmo método de um Kimbanda, que é o quê? Transformar a vida dele para um sucesso, do fracasso para um sucesso. E não é isso. Kimbanda não faz isso. Calma. Não vamos aqui tapar o sol com peneira. Não, todos nós sabemos que isso isso acontece. Ok. Mas Todos não nós são os pastores mesmo que dizem essa água vai te curar, esse azeite vai te curar, esta oração, estas línguas vão resolver a tua vida? De qualquer forma, eu tenho uma questão que... Tá bom. Que fez em relação, para que nós dessemos algum contributo, que é em relação a este movimento, a esta avalanche de profetas e tudo mais, o que é que nós pensamos em relação a isso. Na verdade, como eu estava a dizer sobre a diferença entre esses todos os movimentos, quando surge o protestantismo, por aí no século XVI, não algumas pessoas que estavam dentro deste movimento foram identificando novas formas de sobressaírem. E daí surgem as ramificações dentro desse mesmo movimento. E daí surgem os pentecostais. Estes que têm a missão, esses que dizem que falam línguas estranhas, que Cristo lhes passa profecias e tudo mais. E ainda depois desses tem os mais graves, que são os neopentecostais. Estes que vêm a teoria da prosperidade. E estes são os últimos a chegarem aqui em África. Aqui em Angola, por exemplo, chegaram lá nos anos 90, quando a igreja brasileira introduziu-se dentro do nosso cenário religioso, e tantos outros. E depois eu estou me referindo aos neopentecostais. Depois é que deu origem aos outros pastores que... Mas como na verdade o que tu tinhas que dizer aqui é como o panafricanismo, uma vez identificadas essas pessoas, podem intervir para resolver a situação. Ok, eu ia fazendo uma reminiscência sobre como é que surgiu esse movimento aqui de forma específica no nosso país, e eu referi que, na verdade, esta onda de neopentecostalismo surge por conta da intromissão dos evangélicos brasileiros dentro do cenário religioso da Angola. E eles trouxeram consigo a chamada teoria da prosperidade, que você vai... Calma aí. Do cenário religioso de Angola, de forma particular. Cenário o quê? Cenário religioso. Cenário religioso. Sim. Boa. Por causa onde vocês estão também inseridos. Né? Então, surge nessa... então você reconhece que a Angola, sendo África, já tinha Não é isso, ele estava lá dos anos 90. Dos anos 90, onde surgem vocês? Sim. Porque antes disso... Então, os cristãos criaram um cenário religioso, os pentecostes. Não, é isso que eu estou dizendo. Por mais que criem, não deixa de ser um veneno. É isso hoje que ele chega sobre a nocividade disso. Exatamente, sobre a Continua embora, mano. Exatamente, porque essa teoria da prosperidade que surge por conta da troca, por exemplo, da troca de benefícios, ou seja, você tem que fazer uma fogueira santa, por exemplo, né, que é o caso
da Igreja Universal, dando balúrdios de dinheiro em troca de uma bênção, em troca de cura de uma ferida, em troca de ter uma esposa, até em troca de ter carro. Quer dizer, os 10 milhões que eu já tenho, dou mais lá na igreja para conseguir Eu carro. acho que não percebeste nada que eu disse há pouco tempo. Eu estou a fazer uma reflexão que não tem a ver com o que o senhor disse, mas é com a pergunta que me foi feita. erradicar esta situação? Enquanto panafricanista. Enquanto panafricanista. Só que a pergunta que fazem é ligeiramente complexa, porque tanto os maus como os supostos bons, para mim todos são nocivos. Por quê? Porque, tal como eu estava a dizer... Os não acreditam que há bons homens. Não, é que por ser muito... Eu sou uma pessoa acadêmica, né? E estamos aqui a trazer devemos aqui trazer uma argumentação, uma abordagem razoavelmente lógica e, vai lá, irracional. Quando o pastor diz que é o Espírito Santo quem elege, como é que vamos detectar, como é que vamos saber não sou quem pastor, é o sou Espírito evangelista. Santo? De qualquer forma, como é que vamos saber que é o Espírito Santo? Por exemplo, ele disse que estava no quarto de banho a cantar. Eu não sei, acredito mesmo, não. Você é um homem de Deus que estava a cantar no quarto de banho. Não. Isso Tem é coisas, lógico. presta atenção. Logo, é muito subjetivo e pessoal a suposta experiência que você tem com o tal Deus. E eu não posso dizer que este é verdadeiro, porque é uma experiência pessoal, que não tem dados objetivos, que ele não tem como me provar, que ele não tem argumentos para isso, só vai dizer porque é uma questão de fé. Só que eu, enquanto uma pessoa que procura saber e não simplesmente acreditar, não posso me apegar nos delírios de uma única pessoa e dizer Ginga, por favor, calma aí. Ginga. Fica difícil detectar quem é falso e quem é verdadeiro por ser muito... Porque não deve ser cantando. A música primeiro tem que se saber. Por favor, calma aí. Irmão, calma. Um momento de calafrio por cantar. Calma, mano, calma. Foi graças à intromissão dessa ideia de prosperidade, dessa ideia, e também porque entraram num bom contexto. Tinha guerra no país, tinha fome. Calma. O evangelho é apetecível para quem tem guerra, para quem tem fome. E para quem tem desesperança. Mano, calma. Eu não tenho nem desacreditar, eu tenho que saber. Espera, irmão. E sabendo, a religião cristã tem se mostrado nociva para nós africanos, tem se mostrado um veneno. Irmão, diz uma coisa. Já alguma vez paraste mesmo consigo? Porque assim, todos os dias é um aprendizado. E eu agradeço que quando saíres daqui, aprenda alguma coisa, e porque com vocês também vou aprender alguma coisa. Já alguma vez deste a oportunidade para esse Deus que tanto estás a insultar? Calma, espera. Calma. Não, eu fiz uma pergunta. Não. Ele não está a falar dos falsos homens. Ele está a falar diretamente para Deus. Espera, irmão. Eu fiz uma pergunta. Espera, calma. Eu fiz uma pergunta. Espera, irmão. Eu fiz uma pergunta. Já alguma vez deste uma oportunidade para conhecer esse Deus? Sim, eu cresci na igreja, nasci. Irmão, não é crescer na igreja. Eu fiz uma pergunta. Diga. Eu fiz uma pergunta. Ele foi renascido. Um africano. Calma, espera. Não, irmão, vamos conversar com pessoas adultas. Eu pretendo falar algo. É assim, o evangelho em África chegaria de qualquer forma, ok? Mas não com a igreja... Ok, a igreja em África chegaria. Eu vou voltar para a Bíblia. Deixa que eu fale, por favor. Seja educado. Senhor, seja educado. É uma questão de educação. A Bíblia vai dizer que Paulo, o evangelho, né, o cristianismo deu a sua origem na Judeia. Mas as cidades como Éfeso, Tessalônicas, eram cidades gentílicas, lá na Ásia Menor. Também tinham as suas divindades. Também tinham as suas crenças como em África. Claro. Okay? Mas quando Paulo lá chegou, e se tu leres Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo chegou na cidade de Filipos, e naquela cidade havia uma estaca que dizia que nenhum homem poderia ter pregado lá um outro evangelho que não fosse o deles. Okay? Mas Paulo, fora da cidade, pregou a palavra para Lídia, e Lídia converteu-se. Paulo expulsou o espírito de desviação que havia naquela menina endemoniada, que predizia futuros ou coisas ligadas ao futuro, e ela ficou liberta. E o evangelho entrou em Filipos. Calma só. O evangelho entrou em Filipos. E Filipos não é África. Filipos era Ásia Menor. Quer dizer que se o evangelho entrou na Ásia Menor, onde também havia intelectuais como há em África, sempre teve e tem, o evangelho entraria em África. O problema é o quê? Os panafricanistas falam muito do catolicismo. É que o evangelho em África entrou de forma negativa. Ou melhor, o catolicismo nos trouxe o falso evangelho. Ok, esse é o problema.
E na realidade, para a África é falso. Não, o catolicismo nos trouxe o falso evangelho. E os panafricanistas tendem a trazer a ideia de que o que a católica nos trouxe com velas e indulgências é o evangelho, não. O protestantismo sim, o protestantismo sim nos trouxe o verdadeiro evangelho, que é Cristo, o Salvador da humanidade, o Redentor. Agora, é o Salvador da humanidade. Ele é a imagem visível do Deus invisível. É Salvador, é um grupo específico. Eu não consigo entender como é que dois caras como vocês, formados, cultos, chegam para um debate como este e dizem que eu não consigo dizer sim ou não, mano. Certo. A vida é feita de resposta. Ou sim, ou resposta positiva, ou resposta negativa. E vocês não conseguem nem sequer se dar resposta, ou negativa ou positiva. Vocês se estão a contradizer-se, mano. Não, nós não precisamos que vocês nos poupem, mano. Porque nós não estamos aqui para a honra do nosso nome. Não, pastor, por favor, deixa-me só terminar. Nós não estamos aqui para a honra do nosso nome. Nós estamos aqui para honrar o nome daquele que nós adoramos. Amém. O Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Calma, Calma, mano. Eu quero terminar o raciocínio. Espera, mano. Eu quero terminar o raciocínio. Eu quero terminar o raciocínio até porque o pastor já falou e falou bonito. Quando um tiver a falar, o outro deve se calar para ouvir. Sim. Então vamos fazer um programa bonito, de modo que quem estiver em casa a nos ouvir consiga perceber alguma coisa. Porque, mano, aqui neste debate, nesta conversa, vai sair decisões para milhares de pessoas. Okay. Muitas são as pessoas que vão nos ouvir a falar e vão dizer, não, a partir de hoje eu serei cristão, ou a partir de hoje eu serei afrocêntrico. Estás a entender, mano? Então é muito importante que vocês passem uma mensagem lá para casa de modos a satisfazer o ouvido daquele que está a ouvir. Porque, mano, eu poderia te dizer que eu também quis ser afrocêntrico. Calma, mano. Porque não sou eu... Calma. Mano. Porque não sou eu... Irmão, deixa eu terminar o raciocínio. Eu não sou afrocêntrico. Eu talvez poderia, no final do programa, antes de fecharmos, contar um pouco da minha história e vos fazer entender... Um questionamento daquilo que é a sua espiritualidade. E só para recontextualizar, eu gostava que explanasse melhor o que aconteceu consigo, a título de exemplo. Sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Que bom. Para nós, se calhar, conseguir entender o que porque é assim. Eu disse no princípio que o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Você não vai poder entender as coisas do Espírito se você estiver na carne. E o que eu notei é que eles estão na carne. Então é difícil, é fácil eles debocharem de mim quando dei o testemunho que eu estive no banho louvando o meu Deus e ali fui levado a uma outra dimensão ao nível de ser batizado com o Espírito Santo. Isso eles não vão entender. Sabes o porquê que eles não vão entender? Porque nunca se deram o trabalho de conhecer quem é esse Deus. Está a entender? Eles falam que nós pegamos uma imagem humana para lhe tornar um Deus. Tá bom, mas eu já não estou a falar de Jesus, eu estou a falar do Espírito Santo. Tal como eles já dizem do candomblé, dizem do... Como é que é o outro nome? Da Umbata, que dizem que é um espírito ou algo que eles ideologizam. Um sistema espiritual. Um sistema espiritual. Então eu estou a falar... Muitas pessoas que intitulam-se apóstolos e profetas têm esta narrativa. Então eu estou a falar do Espírito Santo, que não é carne. Olha o nome, Espírito. Então, esta é uma experiência que eu vivi. Agora, isso lhe dá legitimidade para se considerar um homem de Deus, e como é que nós temos uma prova palpável para acreditar ou não? Quando é que você consegue notar que uma pessoa é um homem de Deus? Eu gostava de aprender com você. Eu vou dizer para a senhora. A pessoa torna-se um homem de Deus ao ponto do ser humano olhar e dizer, este é de Deus, quando esta pessoa leva o brilho do Espírito Santo. Quando esta pessoa carrega consigo o testemunho do Espírito Santo. Porque o homem planeja, mas a resposta certa da boca provém de Deus. É Deus quem testemunha para os homens que este
é meu, este me pertence. Mas são coisas que eles não vão perceber. Por que eles não vão perceber? Porque nunca se deram trabalho de procurar viver isso. Porque o que eles vivem é simplesmente aquilo que estudou na escola, aquilo que aprendeu no seu, da sua família ou dos seus amigos, e acha que está o correto. Porque eu até estou a achar, desculpa, eu estou a achar que a forma como eles estão a debater conosco é um ritmo de vida. Deus testifica as pessoas acerca de nós. É Deus que dá testemunho aos homens acerca de nós. Deus não deixa um crente verdadeiro ficar numa igreja onde há um falso profeta. Se essa pessoa adora a Deus em espírito e em verdade, Ele, o Senhor, pelo seu espírito, irá revelar e irá dar compreensão nesse crente que essa pessoa que está a te guiar não é meu. Ele não faz isso, primeiro. Segundo, João Batista, ele apresenta Cristo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos duas apresentações. Primeiro, é Deus que apresenta Cristo como este é meu filho amado, e é João Batista que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, todo aquele que foi chamado ao ministério, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, ele tem essas duas apresentações. Deus lhe apresenta aos homens, e há um homem, uma autoridade espiritual eclesiástica que apresenta esse homem, ou consagra esse homem, ordena esse homem ao sagrado ministério. Ok? Tu vais ver que Moisés é aquele que consagra Arão ao ministério. Só que hoje temos muitos nossos irmãos que não são crentes, que não são servos de Deus. E é um problema, deixa eu enfatizar isso. Há quem quer fazer obra sem ser obra. Pois. Fazer obra sem ser obra é complicado. Porque nós somos uma obra em que Deus continuamente vai trabalhando em nós. Por isso é que a Bíblia vai dizer que a boa obra que Deus começou, Ele vai continuar. Não terminou, vai continuar. Os irmãos também falaram aqui que identificamos as pessoas pelas suas obras. Certo. Mas há aqui uma mistura de homens de verdade de Deus e homens falsos, certo, não é? Que os irmãos não acreditam que existam, mas eu particularmente acredito que essas pessoas sim existem. Mas assim como os verdadeiros falam sobre, têm o dom da palavra, certo, usam a oração em línguas, certo, os falsos também fazem. Por isso é que no início eu questionei aos senhores se isso é estudado, se isso é divino, como é que acontece. Posso responder? O dom de língua é um dom que vem de Deus, pelo Espírito. E esse dom pode ser... O irmão tem? Tenho. Esse dom pode ser... ou melhor, nesse dom, Deus pode falar. Esse dom serve para edificação pessoal, né? A oração em língua serve para edificação pessoal, como também para transmitir uma mensagem. Na oração em língua, Deus pode colocar uma mensagem e haver um intérprete para interpretar aquilo que o irmão está a falar em língua. Isso para que onde é que diz isso na Bíblia? Diga. Por exemplo, na Bíblia, onde é que diz isso? Diga. Onde é que na Bíblia diz isso, a narrativa que Coríntios 12. Coríntios 12? Certo. Diz exatamente o que o pastor está aqui a dizer. Posso ler por irmão? Sim, pode continuar. Pode continuar, era só uma questão. Pode continuar. Então, na realidade, existem línguas para edificação e existe língua para o testemunho incrédulo. Mas se o dom é de quem tem, ou seja, se o Espírito Santo fala com aquele que está a falar, como é que a outra pessoa consegue estar em sintonia a ponto de traduzir aquilo que está a dizer? Porque Espírito Santo de interpretação e o dom no mesmo língua, espírito. Ok? Isso é meio que automático. Certo. Imaginemos que eu estou aqui a falar em língua. Por isso que eu disse, há línguas para edificação pessoal, aquilo que eu falo no meu quarto, para que Deus me edifique, recarregar as minhas baterias espirituais. Okay. E existe línguas estranhas em que dentro dessa mesma língua há uma mensagem, há uma profecia para a igreja. Ali, a irmã Belmara será tomado pelo Espírito Santo e com o dom da interpretação vai interpretar aquilo que eu estou a falar, mas para o benefício de todos. Ok, agora... Vamos primeiro... Isso vem do Espírito, não vem do homem. Eu gostava que todos pudessem dizer como as pessoas devem ser salvas. Há aqui os pan-africanistas que não acreditam que Jesus pode vir salvar a África. Foi a sua última fala. Antes de eu tocar nessa questão de Jesus Cristo não ter nada a ver com os africanos e também não tem capacidade nenhuma de nos salvar. Na verdade, os nossos salvadores são extensos, né?
Não estamos a falar de uma questão unilateral e, sobretudo, que representam. Deixa só eu argumentar, senão vou me perder. Existem vários, eu se ficar aqui a dizer. Nesses vários, quem tu achas que poderia salvar? Deixa só terminar a minha narrativa. Na verdade, nós não temos uma visão unilateral. Tanto quanto que a ideia, dentro de uma perspectiva afrocêntrica, também não consideramos a salvação como uma questão individual, mas é uma questão coletiva, mas não uma salvação para ir num paraíso e brincar com leões e etc. Trata-se propriamente de uma salvação de sair de todas as amarras coloniais que visam fazer manutenção dos interesses coloniais do nosso território. A salvação para nós implica uma saída da condição de indigência e de desenvolvimento que nós estamos. Isso é que é salvação. Exato. Salvação não é nós continuamos miseráveis do jeito que nós estamos, depois vir o suposto Jesus para nos levar para brincar com leões e cantar de dia e de noite no Pai. A nossa salvação, a nossa ideia de salvação não é essa. A nossa salvação é sair da condição de indigência de desenvolvimento que nós estamos e que existem pessoas que são as protagonistas nessa luta, que têm trazido para nós ideias de desenvolvimento, que têm resultado de fato, e que têm resultado de fato no nosso avanço civilizacional. Estamos a falar, por exemplo, de grandes sectários como Sheikh Anta Diop, mas não no sentido espiritual do mundo, de que vai nos levar. É isso que eu disse. Não é nos levar para ir brincar com o leão, é nos tirar a nossa condição de indigência. E não só, também civilizacional, no sentido mesmo... Uma reparação histórica por via, por exemplo, uma reparação histórica, por exemplo, por via de academicidade. Até pouco tempo, os negros ou os pretos não eram considerados humanos. Estavam na classificação de sub-humanos. Mas isso é uma questão, muitas das vezes, que poucas pessoas percebem. Porque é uma pauta, até tanto quanto olhada na visão cristã como sendo algo... aleatório, não tem grande impacto na vida das pessoas, mas tem nocividade. Analisamos todos esses pontos. Para fechar a conversa, é importante que cada um de vocês faça uma consideração final clara, sem interrupção, para deixarmos uma mensagem também em casa precisa. Também. Então eu vou falar. Para quem me conhece em casa, hoje a minha vida é sinônimo de testemunho. Eu não tive lá uma vida tão privilegiada como muita gente. E hoje eu tenho porquê de adorar esse Deus. Eu tenho porquê. E se assim não fizesse, eu seria o cara mais ingrato. Eu seria mais ingrato. Mas na verdade você não vai conhecer Deus se você não lhe der uma oportunidade. Esta é a minha câmera, né? Ninguém vai conhecer Deus se não der uma oportunidade para Deus. É muito importante que a cada dia todos nós colocamos em nossa mente que existe uma força que nos move e nos coloca de pé para uma nova história. Tudo bem, as pessoas têm os seus porquês de questionar, de zombar, de abusar. Tem o seu porquê. Mas eu tenho toda a certeza, assim como esse Deus me resgatou, eu tenho toda a certeza que se um dos senhores der a oportunidade que eu dei, terá o mesmo impacto e será um motivo de testemunho um dia para que Angola e o mundo saiba o quanto esse Deus que a gente adora é tão misericordioso. E acredito que para quem não respeita, não aceita a existência desse Deus, é porque ainda não teve um verdadeiro encontro com Ele. Só precisa dar uma oportunidade. Mano, é assim. Vocês têm o vosso porquê. Mas eu também não vou vos obrigar a nada. Vocês são livres. Mas uma coisa eu quero vos dizer, mano. Até porque vocês já estudaram, já se formaram. Falam bonito e eu gostei de conversar com vocês. Mas uma coisa eu vou vos pedir. Dá só uma oportunidade para você ter certeza se o que a gente está aqui a falar são meras falácias. Deixa-me terminar, mano. Para você ter a certeza se o que a gente está aqui a falar são meras falácias ou se na verdade existe algo muito mais forte por detrás disso. Só dá uma oportunidade. Nós não são mais nem para uns nem para outros, é para lá em casa as pessoas. A pergunta até agora não teve uma resposta, como as pessoas podem ser salvas. Então cada um por do seu intermédio ponto de Cristo. Só Jesus
Como é que elas podem ser salvas? Como é que elas podem identificar um profeta verdadeiro, um falso? Isso é importante que nós passemos de forma clara. Então, isso já não é para nós, não é sobre nós, é sobre quem nos ouve. Eu gostaria que essa última consideração fosse sem interrupção. Tenha a palavra. O verdadeiro ministro do Evangelho, ele prega a Cristo, a palavra. Ele não vai atrás dos bens materiais. Bens materiais é consequência daqueles que buscam a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus do ouro e a prata. E Ele honra aqueles que buscam, aqueles que trabalham para Ele sinceramente. Agora, salvação só é em nome de Cristo. Filipenses 2 está aqui a dizer, eu vou ler para os irmãos, ele vai dizer que de sorte que haja em vós, Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantemente aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é o nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e embaixo da terra. O que quer dizer? Que não há salvação fora do nome de Jesus. Quando o carcereiro, que havia aprendido Paulo lá em Atos capítulo 16... Gostaria que voltasse, o senhor falou aqui sobre Deus não ser um Deus de dinheiro ou uma coisa assim. Gostava que explicasse sobre as ofertas, os dízimos que estão aí... Prontos, que vão circulando sobre essas igrejas e esses profetas vão tirando o pão praticamente da boca de muitas pessoas. Quanto é que se deve dar à igreja, por exemplo? Ou o que é que se deve dar à igreja como oferta? Deve-se dar à igreja a 10ª daquilo que é fruto do meu trabalho. Eu devo ajudar a igreja naquilo que a igreja necessita. Vamos imaginar, a igreja é uma organização que não é governamental. São os crentes que sustentam a igreja. São os crentes que tratam de mobiliar, de adornar a igreja. Mas desculpa, não esquece o que vai dizer. Dá exemplo daqui desta casa. Certo. Dá exemplo desta casa. Certo. O que é que vos mantém de pé aqui? Não, calma. O que é que vos mantém de pé? Alguns apoios. Alguns apoios. Não, calma. Espera, mano. Assim são as igrejas. As ofertas são para o mantimento da casa. As ofertas e os dízimos são para que haja mantimento na casa do Senhor. O dízimo é a 10ª parte do nosso rendimento. Isso está escrito em Deuteronômio, não é, pastor? Malaquias, obrigado. Malaquias 3:10. Sim, obrigado. Os dízimos é a 10ª parte do nosso rendimento. Isso pertence a Deus. E se a gente vê em toda a vida humana... Por que pertence a Deus? Porque isso é legislado por Deus. É uma lei de Deus. A pessoa não trabalha. Servo, deixa ajudar. Dízimo é a 10ª pergunta. Se a pessoa não trabalha. Quem é que não trabalha? Tudo que vem. Coloca farinha. Certo. Tudo que vem. Deixa eu dizer. No Antigo Testamento, o dízimo não era dinheiro. Ok? Porque o povo hebreu era um povo pastor e camponês. Mas a maior parte eram pastores. Lógico que naquela altura trazia-se cereais, trazia-se gado e entre outros. Mas nós estamos numa era, calma, estamos numa era industrial. Mas o que se vê é que hoje as pessoas deixam de comer para dar à igreja. Certo. Por quê? Porque eles são enganados. Porque se você lê Atos capítulos 4, se eu não estou a esquecer, os crentes da era primitiva vendiam os seus bens para ajudar os irmãos. Para ajudar, não para ajudar alguns privilegiados dentro da igreja, não. Mas ao dar o 13º do teu salário, isso de alguma forma... 13º não, 10ª parte. A 10ª parte, muito obrigada. A 10ª parte do seu salário, certo. Isso traz alguma bênção para a pessoa que doa? Qual é o benefício Malaquias 3:10 vai dizendo que Deus repreende o migrador, o cortador, para aquele que dá a 10ª parte. Por quê? Porque sabem que com a proliferação dessas igrejas, onde surgem muitas igrejas, o número de ignorantes também é massivo. Assim, Tem a palavra, irmão. Sim, eu quero em gesto de conclusão, fazer referência à questão que eu sempre estive a enfatizar, que é o surgimento dos neopentecostais. Estes que trazem a teoria da prosperidade, através dos dízimos, através das ofertas. Existe uma campanha
que visa a estupidificar as pessoas que, prontos, por causa das necessidades conjunturais, por causa das necessidades pessoais, porque não tem emprego, porque não tem isso e aquilo, sentem-se comovidas, persuadidas. É por isso que eu estava fazendo sempre referência a quando os ilustres iam falando as falácias que eles cometiam. Ou seja, a pessoa quando é menos estudada não vai dar conta que o que ele está fazendo é só apelo à emoção, ou seja, só está pegando a tua emoção para tirar dividendo, para que você se compadeça e se sinta persuadido a aderir à mensagem dela. Se as pessoas fossem esclarecidas o suficiente, se as pessoas fossem esclarecidas o suficiente, perceberiam a burla dentro desses discursos. Falamos aqui sobre a realidade das igrejas nos dias de hoje. Agradecer ao evangelista Jeremias pela presença, ao evangelista João e também ao Eugênio, ao Gério pela presença, que são panafricanistas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite lá em casa. Obrigada à produção, a toda a equipe técnica. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até já. Espero que essa conversa tenha lhe sido bastante útil.